E vamos voltando de onde a gente parou. A gente tava aqui... Tinha acabado de entrar nesse armazém aqui. Então vamos continuar a jornada. A gente tá atrás do laboratório. Vamos só trocar de camuflagem. E fica mais interessante pra gente se esconder. Acho que essa é a melhor que eu tenho mesmo. Olha, tem que pegar esses rapazes. Tem um lá em cima também. Isso. Fique na sua aí, meu querido. Aí só tem o lado de cima agora que a gente tem que ficar preocupado. E dá até pra pegar ele daqui já. Pronto. Opa! Aqui, uma camuflagem. Não sei se ele já caiu. Caiu. Beleza. Vamos começar a subir. Draw here. A gente pegou o supressor e vamos embora. Como é que nós estamos de comida? Começando a estragar esse aqui. Não, já estragou tudo. Não acredito. Começa a rushar aqui. Vai vomitar nada não, rapaz. Tem uma comidinha aqui. Saudável. Tem mais comida. Ih, rapaz, vamos jogar fora. Opa. Comida. Vamos jogar esse daqui. Dispose. 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 Dá pra gente pegar esses outros aqui. Eu vou manter algumas comidas estragadas aqui no inventário. Oh, meu Deus. Porque logo mais a gente vai enfrentar um chefe que vai ajudar dessa comida estragada. Tem alguma coisa aqui? Não. Não, tem alguma coisa aqui embaixo? Não. Vamos continuar a jornada. Tem uma florestinha de armadilhas. Tem que tomar cuidado. Mas no geral é tranquilo pra passar dela. Meu Deus, ruim que essa câmera... Eu ainda não comprei o controle novo. Essa câmera tá muito ruim assim. Inclusive vai ser aqui que a gente vai enfrentar o chefe que vai precisar dessas... Quer ver? Ó. Vamos pegar esses dois sapinhos aqui, que eles vão ajudar. Olha o esquilo. Que bonitinho. Vambora. Eu acho que pra cá...
ficar de olho no chão aqui, porque às vezes tem armadilha. Pra cá eu acho que tem uns itens. É aqui. Ali, ó. Um livrinho. E tem cobra. Aqui é a armadilha. Eu acho que é só. Ali tem outra. Acho que é um macarrão. Isso. Acho que era isso que tem por aqui. Não tem muito mais não. Aqui tem um cientista que... Acho que ele tentou fugir. E não deu muito certo. Às vezes acontece, né? Aqui é o caminho. Ali tem um soldado. Ali tem outro. Isso, a imaginação de vocês, viu? Caiu. Boa. Pra cá. Tem essa cobrita aqui. Um supressor. De comida, acho que a gente já tá com bastante comida estragada. Legal. Restante pra gente comer. Mas cuidado que essas cobras aí matam. Os bichos são selvagens. É de olho, cachorrinho acorda logo, viu? Acho que daqui a gente não vai tirar muita coisa não, viu? Tem pássaros. Vamos entrar por aqui. Ver se não tem nada aqui. Tem não. Acho que não dá pra entrar por aqui. Tem que entrar por uma passagem. Tem lá do outro lado. De olho no cachorrinho, né? Da cortar ele lasca a gente. É aqui, ó. Vamos só pegar esse supressor aqui. Beleza. It's just my imagination. Colocar uma camuflagem mais top. Isso. Just my imagination. Isso. E tem outro pra cá, ó. A noção é que é difícil controlar essa...
Beleza. Acho que não só esses 3. E aqui a gente chega no laboratório. São só esses 3 mesmo. Wood. Aqui eu não lembro se tem alguma coisinha. Tem Claymore. Ele não vai usar, mas tá bom. Vamos entrar no laboratório agora. Olha o Kerotan ali, ó. Dentro da coisinha. Tem uns suprimentozinhos. Então, NT. Pessoal, que era o tanque dentro? Aqui atrás eu não lembro de ter alguma coisa. Não. Vamos nos vestir aqui já de cientista. E a gente entra disfarçado. Legal. Licença, moço. A gente só não pode deixar os cientistas ver a gente, porque eles são... Eles sabem quem são os outros cientistas. Licença, meu jovem. Ah, uma coisa que era importante é a gente salvar, já que chegou aqui, né? Vai que alguém me vê, é melhor salvar. Do you want to save? Gentileza. Quero salvar. Snake, have you ever seen the War of the Worlds? No. These flying saucers from Mars arrive on Earth disguised as meteorites. The saucers use their heat rays to attack the nearby towns. And then... Something wrong. The thing is, I was too scared to watch. I had my eyes shut almost the whole time. Then you haven't seen it. No, it's not that. It's based on a novel by H.G. Wells. You haven't seen it, have you? That does remind me, though. When I was 2 years old, my father listened to the radio drama version of the story. It was right after dinner on Sunday, and we were relaxing in the living room. They said monsters had come out of a meteorite that landed in New Jersey. It sounded just like a real live news broadcast. My father said he and my older brother actually believed it and started yelling and panicking. My mother supposedly grabbed me from my crib and took me out to the car, still wrapped up in blankets. But then, just as my dad was about to start the car, he realized that it was all just a radio drama. Because on the car's radio, they were playing Bing Crosby tunes. No matter what station he turned to, no one else seemed to be reporting on this big history-making news story. Sounds like something out of the big broadcast. Nobody said a word. We all went back to our rooms. My father and brother got off with a scolding from my mother, but I was the one who really suffered. After that incident, every time I acted up, my father and brother would scare me by saying, "The Martians are coming!" That's terrible. Isn't it, though? So, you haven't seen the movie? I saw it. So even nuclear weapons wouldn't work against the Martian war machines. Uh-huh. Anyway, Snake, if you conceal yourself like the Martians did, the enemy won't know what hit them.
conceal myself. Maybe not in a meteorite, but if you can hide yourself inside something a little more close at hand. Close at hand. Something like a box. Ah, I get it. So, you never saw the movie. I saw it, all right? Ficou brava. É que você viu, moço. Eu sei que você viu o filme. Tranquila. Aqui, nesse laboratório, a gente precisa falar com o o rapaz, Granis. Ele tá por aqui. Não, aqui são as celas. Oh, meu Deus. Deixa o rapaz sair. Primeiro a gente entra ali. Isso aqui é muito bom. Esse cigarinho aqui é um cigarro disfarçado. Nakeder BR. Esse jogo é bom? O quê, rapaz? Esse jogo é maravilhoso. Com esse nome você sabe como é que é bom, né? E aí, beleza? Boa noite. Esse jogo é demais, velho. Agora que lançou pra PC, é mais fácil, né? Porque antes só tinha pra... Tinha pra Xbox, né? Xbox 360 e pra PlayStation 2. Tô ocupado. Isso, fica na sua aí, rapaz. Com uma pro meu lado. Aqui vai ser tenso de passar, viu? Tem mais algum? Não tem. Vamos falar com Granin agora. Acho que é esse o nome dele. A musiquinha. If you're looking for Sokolov, he's not here anymore. Put that thing away. You'll spoil my drink. So, you're the intruder everyone's talking about. Typical capitalist dog. No manners. And who are you? You mean you've never heard of me? And you call yourself an agent? Very well, then. I am Alexander Leonovich Granin. A man of some importance, if I do say so myself. I am the foremost weapons scientist in the Soviet Union, and the head of the glorious Granin Design Bureau. This is the Order of Lenin. It is an honor of the greatest magnitude, given along with the title of Hero of Socialism to only the finest workers. It was awarded to me in recognition of my brilliant contributions to society. Since the Great Patriotic War, I have created countless weapons in the service of our great communist society. It was thanks to me that we were able to stamp out the Nazi scum. It was I who created the basic design for the mobile ballistic missile system you know and fear as SS-1C.
You're crocked, aren't you? I'm merely drowning my sorrow. Because of him, I've got nothing to do but sit here and drink this crap. Him? Sokolov. It's him you're looking for, isn't it? Because of him, I have been stripped of my authority. My research has come to nothing. Look. It is a revolutionary mobile nuclear missile system. A bipedal tank. A bipedal tank? Yes, a walking tank. A robot. Are you familiar with the theory of the missing link between apes and humans? Well, this technology will be the missing link between infantry and artillery. A kind of Metal Gear, if you will. And this magnificent Metal Gear will mark a revolutionary step forward in weapons development. Metal Gear? But I won't be used so easily. No crying myself to sleep. For you see, I'm going to send these documents to my friend in the United States. What? These bastards will live to regret this. And when they themselves become the targets of my creation, they will know my true greatness. Yes, Sokolov's pathetic shagohod pales in comparison to my work. What are you going to do with a rocket engine on a tank? About Sokolov. A tank does not need a rocket. It needs something else. Look at these. Nice shoes. No. Legs. Legs that allow it to go anywhere. Just as when humans learn to walk upright. That is the real revolution in weaponry. Don't you agree? But the fool's in charge. Joe Sokolov. And where is Sokolov? My project has been terminated. The philosopher's legacy has been handed over to him. What the hell are you talking about? The philosopher's legacy. Haven't you heard of the philosophers? The Colonel has inherited their immense legacy. Volgin's father was in charge of the philosophers' money laundering activities. In the confusion of the war, they somehow ended up with their treasure. And Volgin inherited that treasure illegally. We never need to worry about the military budget. The development costs at our facility are all paid out of the Colonel's deep pockets. The weapons born here will be the genes for creating an entirely new form of warfare. The funding for my research came out of that legacy. Came out of it. Now, my money, my men, all have been diverted to the Shagohod project. Tomorrow, they will be conducting the final test, while Sokolov is making the final preparations in the weapons factory at Volgin's main base, the great fortress of Grozny Grad. Here I am, playing host to an enemy spy and drinking myself into a stupor. That's where they moved Sokolov? Yes. And the Shagohod is there too? Of course. Hey! You're not thinking of going to Grozny Grad. Are you mad? It's an impenetrable fortress. I'm sure it is. You'll be killed. I'll take my chances. Wait. What? Listen to me, you fool. I want to help you. Help me? To thank you for your compliment. What compliment? My shoes. Tatiana gave them to me. I wanted to thank you for complimenting me on them. I'll tell you how to get into the fortress.
In return, I ask only that you get that idiot out of there and destroy the Shagohod. There is an underground tunnel that runs around the perimeter of the fortress. You should be able to use it to sneak into the base. Head for the mountains. The entrance to the tunnel is located there. Take this. You passed through a warehouse on your way here, didn't you? Yeah. There should have been a locked door inside of it. Do you remember it? This key will open that door. Beyond that door lies a vast jungle. You can climb up into the mountains from the far end of the jungle. Go back to the warehouse. Use the key to open the locked door and head for the mountains. Got it? Why are you helping me? Unlike Sokolov, the thought of defecting has never once crossed my mind. I love my country. I love this land. I cannot even imagine living anywhere else. I wish to remain a hero of the great motherland. I cannot bear the thought of being hounded into a corner and left to waste away. It is already dawn. You must hurry. I will remain here and nurse my troubles for a little longer. To capitalism! Boa. Bom, basicamente o que ele falou foi que ele... A gente tem uma conversinha ali, ele falou um pouquinho do que ele antes era o grande Granin, que ele que ajudou na guerra, com os armamentos que ele desenvolveu, que ele era diferenciado, sabe? E aí ele falou um pouco sobre o projeto que ele tava bolando, que é o Metal Gear, que é o que dá nome ao jogo, né? E que ele vai mandar para um amigo dele na América, que no caso é o pai do Otacon, que é o rapaz que a gente conheceu no jogo, no primeiro jogo, né? O Otacon, então, só pra resumir, é um cientista que a gente encontra no Metal Gear Solid. O primeirão lá, o primeiro, né, primeiro depois daqueles clássicos, né, que vieram lá no MSX. Mas o primeiro que veio em 3D. Lá no PlayStation 1, né? E aí ele falou que vai mandar esse projeto, ele meio que é o idealizador do Metal Gear, então, ó, o cara é meio importante aí na história. E aí, todo o dinheiro que ele tinha ali, recursos, foram tirados para poder mandar pro Sokolov para ele desenvolver o Shagohod. Por isso ele tava muito chateado. Tava bebendo ali e se ofereceu para ajudar a gente, em troca da gente tirar o Sokolov de lá e destruir o Shagohod. Provavelmente para ele ter as coisas dele de volta, né? Ele também comentou sobre o legado dos filósofos, que é É que eu não quero dar spoiler, né? Então tem que tomar cuidado aqui. Mas ele falou sobre o legado dos filósofos, ele falou sobre o dinheiro o dinheiro infinito, né? Que o Volgin tem com esse legado, né? Vai ser explicado um pouco mais depois o que é esse legado dos filósofos, da onde ele surgiu. E aí ele tem dinheiro infinito para poder... Infinito, né? Entre aspas, mas é infinito para poder desenvolver. E basicamente foi isso que ele falou. Agora ele nos disse para voltar no armazém, onde a gente passou já, e com o cartão que ele nos deu, a gente vai ter acesso a uma porta, vai conseguir abrir a porta e seguir para as montanhas. E lá a gente vai conseguir ter acesso para poder chegar ao laboratório, de fato, onde o Sokolov tá. Que aqui não é bem o laboratório. Aqui é um laboratório, mas não é um laboratório, né? É um laboratório, mas não é onde o Sokolov tá. Ele tá lá
desenvolvendo lá o Chegorod em outro lugar. E a gente vai pra lá. E basicamente é isso. Bom, como já deu os 30 minutos aí, vamos encerrando esse episódio por aqui. E no próximo a gente continua. Então é isso. Vou indo nessa.